E aí, galerinha, tudo bem? Professor Paulo Gereba. Iremos agora resolver as principais questões ou itens que caíram nos últimos Enem sobre os movimentos sociais da Primeira República Brasileira. Não deixe de dar uma olhada lá na aula, ok? Então, nos aguarde. Pessoal, vamos agora para a parte prática, né? Então, vamos lá. Essa questão que caiu no Enem, sempre aquele mesmo padrão que a gente continua repetindo. Você, no primeiro momento, tem o fragmento, ele lhe mostra um pequeno fragmento, depois o comando, ou seja, ele lhe pergunta, e por último, você tem que ir na resolução correta. Lógico, existem os distratores. Então, vamos lá? Olha só. Primeira questão. A revolta da vacina, em 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Ou seja, foi desorganizado, mas, acima de tudo, teve um caráter fragmentado, porém foi defensivo. Se foi defensivo, em relação a quem? Então, esse movimento popular urbano no Rio de Janeiro, na verdade, esse movimento, ele está se defendendo de quem? De quem que ele se defende? Vamos lá para ver se ele dá outras pistas? Não se negava o Estado, ou seja, ali não se quer o fim do Estado, porque senão a revolta da vacina teria um caráter anarquista. E, na verdade, os setores populares não queriam o fim do Estado. Ok? Não se reivindicava a participação nas decisões políticas, ou seja, os setores populares que estão na revolta da vacina, eles não reivindicavam cidadania, extensão da cidadania, participar das decisões políticas do país. Não há essa reivindicação. Defendia-se, olha só, valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Ou seja, o que se vai reivindicar na revolta da vacina? Se reivindica a forma como esse Estado está organizando a sua modernização. Ou seja, uma modernização autoritária, uma modernização violenta, uma modernização que, na verdade, simplesmente, se você parar para analisar, uma modernização arbitrária. Uma modernização onde ele quer reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, demolindo de uma forma extremamente violenta os cortiços, onde ele pretende erradicar uma série de doenças ali na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na área central, onde você tem muito cortiço, e nas áreas portuárias, através de um programa de vacinação obrigatório e um programa de vacinação que fere até mesmo os direitos morais daquela sociedade. Então, ali, a grande reivindicação são os valores, são os direitos. Os direitos que, na verdade, eles estão acima dessa intervenção do Estado. Ou seja, o Estado, ele tem que fazer uma política de conscientização, ele tem que fazer uma reurbanização que possa deslocar essas pessoas das áreas de cortiço para outras áreas seguras, e o Estado não faz isso. Então, a revolta da vacina é um movimento popular contra uma decisão arbitrária, autoritária do governo, ok? Então, vamos ver aqui o comando da questão? Olha só, a mobilização analisada representou um alerta. Na medida em que a ação popular, a sociedade do Rio de Janeiro, os manifestantes, eles reivindicavam, eles questionavam o quê? A alta dos preços? Não, eles não discutem a alta dos preços. A política clientelista? Também não, eles não discutem essas práticas clientelistas que existiam na época, mas essa não é a bandeira reivindicatória ou de questionamento desses setores. Reformas urbanas? Olha só, na verdade, além das reformas urbanas, tem a questão da vacinação obrigatória. Então, eles não estão discutindo necessariamente as reformas urbanas. Eles não são contra a modernização, mas é a forma autoritária como essas reformas estão acontecendo, a forma arbitrária. Então, eles questionam letra D. Olha só a letra D, o arbítrio governamental, ok? Práticas eleitorais, eles não fazem esse questionamento, tudo bem? Então, letra D. Segunda questão. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A Marujada, olha só, a Marujada, baixa patente. Rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra.
No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. Então, a chibata, ela foi extinta, né? A reivindicação principal da revolta da chibata, dessa marujada, dessa baixa patente da Marinha, foi principalmente acabar com os castigos físicos e corporais. Então, eles conseguiram, né? Muito bem. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história, né? Principalmente no que diz respeito a não receberem mais castigos físicos e corporais, ok? Que foi a grande bandeira da revolta da chibata. Não foi a única bandeira. Essa marujada, essa baixa patente, liderado aí pelo almirante negro, João Cândido, ela também reivindicava melhores salários, ela reivindicava também uma ascensão mais rápida na hierarquia da Marinha. Mas a grande reivindicação é justamente a forma como eles eram castigados pelos altos oficiais. O que mostra claramente que esses altos oficiais ainda têm uma mentalidade escravagista, porque eles castigam por qualquer tipo de falta dessa marujada, né, qualquer desrespeito à questão da hierarquia, eles castigam de uma forma violenta através de castigos físicos e corporais. Olha só, a eclosão, lá viu o comando da questão, a eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil a eclosão foi uma tensão fruto do quê? Letra A, engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas, nem se fala nisso. B, insatisfação de militares positivistas, não. Pelo contrário, são militares da baixa patente da Marinha. O positivismo está presente principalmente dos militares do Exército, no começo da República. Rebaixamento de comandantes veteranos, também não discutem isso. Sublevação, revolta das classes populares, do campo não, né? Você vê que é um movimento urbano. Manutenção da mentalidade escravocrata, da oficialidade, olha aí, após a queda do regime imperial. Mesmo com a queda da monarquia, mesmo com o fim da escravidão, o que a gente observa que ali dentro da Marinha, por parte dos grandes oficiais brancos, ainda existe o quê? Uma mentalidade escravocrata, de punir essa chamada marujada, ok? Então, letra E. Terceira questão. O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. Isso significava o fortalecimento do poder do Estado, antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é então um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. Barganha, troca de favores, clientelismo. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto, ou seja, clientelismo dentro da política dos governadores que ocorria nos estados. E o coronel controla o seu curral eleitoral, de que forma? Através do voto do cabresto e através de práticas assistencialistas. No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseiam-se em quê? Na coação das milícias locais? Não. Não se discute isso. Estagnação da dinâmica urbana é no campo, esse contexto. Valorização do proselitismo partidário, não se fala de partidos. Disseminação de práticas clientelistas, aí sim, é um dos grandes elementos presentes dentro do coronelismo. Letra D. Centralização de decisões administrativas, não, porque é a nível local a prática do coronelismo. Então, letra D de dado. Quarta questão. Texto 1. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores. Euclides da Cunha, lá em Os Sertões. Que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, que sobreviveram, né, ao verdadeiro genocídio do governo em relação ao movimento Canudos. Na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Ou seja, você tem aí o quê? Simplesmente uma contemplação ao movimento de Canudos, uma ideia de bravura. Texto 2, na trincheira do centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos, né, sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimidados para depor as armas, investiram com enorme fúria. Assim estavam terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra
que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Aqui já é uma visão que extremamente preconceituosa, que marginaliza o movimento de Canudos, ou seja, chamando o movimento de loucos. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sob o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude de sertanejo, respectivamente. O primeiro texto, ele caracteriza de que forma? A bravura. O segundo texto, ele preconceitou o movimento. Então, a loucura. Manipulação e incompetência, não. Ignorância e solidariedade, também não. Hesitação e obstinação, você não vê isso. Esperança e valentia, não. Bravura, o primeiro texto. Loucura, o segundo texto. Letra E. Ok, galerinha? Tudo bem? Não esqueçam de fazer as atividades propostas, hein? Não esqueçam. Fundamental, as gabaritadas e comentadas. Um grande abraço. Até a próxima.